Saudações a todos, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Espiritualidades, comigo, Carlos Biela, na produção e apresentação, e com o Cláudio Cardoso, que está do lado de lá, na parte técnica. É sempre bom ter você como nosso companheiro, como participante aqui do nosso programa, então continue mandando as suas opiniões, faça seus comentários, envie sugestões de títulos, né, para que a gente possa organizar o nosso programa cada vez mais direcionando ele para você. Se você tiver aqui durante a nossa apresentação, quem estiver nos acompanhando ao vivo ou quem vier posteriormente nos acompanhar e tiver alguma dúvida ou alguma sugestão a fazer, é só entrar em contato com o WhatsApp aqui do Sintonia no Bem, que é o 649-9603-1234. É só mandar sua mensagem ali que posteriormente a gente acessa e responde na medida do possível. Então vamos iniciando aqui o nosso episódio, convidando a todos para que a gente possa agradecer, como sempre fazemos, a Deus, sempre pedindo graças a todas as oportunidades que nos são colocadas em nosso caminho, sejam elas em forma de obstáculos, sejam elas em formas de portas que se abrem, que a gente muitas vezes tem medo de transpassar, mas que a gente entenda que Deus só tem por nós todos muito carinho e muito amor. E Ele exatamente coloca tudo isso em nosso caminho para que a gente possa aprender a suplantar. Para isso é que a gente está nesse mundo aqui, encarnados, vivendo dentro de experiências, dentro de aprendizados, e é exatamente assim que a gente vai aprender a evoluir cada vez mais na nossa jornada em busca da felicidade. Então vamos lá, dando início ao nosso programa de número 50.
Todos nós vivemos em uma sociedade que parece que está cada vez mais ansiosa. Estamos com excessiva preocupação com o futuro e muitas vezes sem mesmo conseguir viver o presente. Isso acho que é algo que está se generalizando pelo mundo todo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sabe aquela sensação de cansaço extremo, de sono difícil, de desgaste físico, impaciência, taquicardia, sudorese, dificuldade de respirar, irritabilidade? Tudo isso pode ser ansiedade. De um modo bem simplificado, ansiedade pode ser essa excessiva preocupação por uma situação difícil ou com eventos futuros. Você conhece alguém assim? Eu acho que exatamente, somos todos nós, Cláudio. Todos nós estamos desse jeito. Vivemos ansiosos, muitas vezes, por coisas que podem nem mesmo acontecer. Isso que é interessante. A ansiedade, ela é um transtorno que atinge grande parte da humanidade. E isso, muitas vezes, nos leva a essa desconexão com Deus. Quanto mais ansiosos ficamos, mais problemas nós vamos arrumando e muitas vezes perdemos essa conectividade com Deus. Então, para que a gente comece bem esse episódio de hoje, e para variar, né? Para quem me conhece, eu sempre mexo com música, eu trago aqui a letra de uma canção chamada Amanhã. É uma música de Leandro Borges, que é um cantor gospel, que é lá de Santa Catarina, lá de Criciúma. E na música ele começa como se fosse uma conversa, né, com alguém, falando exatamente de uma conversa que ele teve com Deus. E Deus teria lhe dito isso aqui, ó: não permita que a ansiedade roube a sua fé. Eu estou contigo em todo o tempo e no futuro até. Desde então eu olho para o futuro sem me preocupar e te aconselho a fazer o mesmo, pois Deus já está lá. Por que você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui, mas também já está lá. Ele está cuidando do futuro teu. E o teu trabalho é somente confiar. Deus já está lá. Ele é o Pai de amor, que sabe dar o que é bom aos filhos seus. Não é desamparado quem confia em Deus. Descansa hoje, porque o amanhã não é seu. Ele pertence a Deus. Então, descansa hoje, porque o amanhã não é seu não. Ele pertence somente a Deus. Anos atrás, eu estava na cidade do Rio de Janeiro e estava sentado ali num banco em frente à rodoviária do Rio, esperando um ônibus, e eu olhei para uma pilastra de um viaduto que estava ali bem próximo e tinha uma frase pichada ali que me chamou muito a atenção. Eu até fiz uma foto dela e já utilizei inclusive como título de palestra. Estava escrito o seguinte: ocasião especial é cada dia que se vive. E realmente é isso mesmo. Nós precisamos viver um dia de cada vez. E como se cada dia fosse especial. Talvez seja isso que esteja faltando para nós. Passarmos a viver e vivenciar um dia de cada vez como sendo realmente algo especial. A gente vem percebendo, né, que essa preocupação com o futuro vem sendo um dos maiores desencadeadores de ansiedade. Então, aproveitando a música, eu pergunto: por que você se preocupa tanto com o amanhã? Nós precisamos entender que, conforme a música fala, o hoje é o presente que Deus já nos deu. Portanto, nós precisamos viver mais ligados ao hoje, sem tanta preocupação com o amanhã. Afinal, pode ser que o amanhã nem aconteça. E a gente se preocupa por algo que pode nem acontecer, nos levando muitas vezes a desencadear uma série de problemas. Então, isso é bem importante, porque eu acho que a grande maioria de nós está passando pelo mesmo caminho. Nós vivemos focados no que ainda não aconteceu, que talvez nem mesmo venha a acontecer. Então, para que tanta correria e tanta ansiedade? Nós acordamos e dormimos estressados.
Vamos dormir estressados e acordamos novamente estressados. Vocês conhecem uma música que se chama Tempo Perdido? Uma música de Renato Russo? Pois ela fala exatamente sobre isso. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente. Não temos tempo a perder. Perceberam? Não temos tempo a perder. E o que nós temos feito de nossas vidas, já que nós não temos tempo a perder? Como é que a gente está vivendo? Parece que a gente vive, o dia a dia correndo atrás de algo que a gente nunca consegue alcançar. Estamos sempre correndo, sempre sem tempo, sempre cansados e cada vez mais impacientes. Isso tudo é sinal de ansiedade. A gente não consegue relaxar. Nós, muitas vezes, estamos assumindo mais coisas do que nós conseguimos executar. E isso tudo é sinal de ansiedade. Vivemos uma sociedade ansiosa e com uma excessiva preocupação com o futuro. Percebam que muitos de nós têm uma preocupação excessiva com a aparência física e acabamos nos esquecendo de nos preocupar, gente, com a nossa saúde mental. Afinal de contas, cirurgias, botox, tratamento, tudo isso é algo material. Mas e quanto à nossa saúde mental? A nossa parte mental que compõe o nosso todo. Nós corremos atrás de rejuvenescer e ficar com o corpo cada vez mais bonito. Gente, se isso fosse sinal de sanidade mental, ninguém nessas condições se mataria. E não é isso que a gente vê. Jovens, bonitos, saudáveis, ricos, famosos, infelizmente também se matam. Então não é beleza, não é riqueza, não é fama, não é poder que te dá sanidade mental. Nós temos hoje no planeta um pouco mais de que 8 bilhões de pessoas vivendo aqui. 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. E segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas apresentam algum transtorno mental. Olha que interessante. De 8 bilhões, 1 bilhão apresenta algum transtorno mental. Segundo os dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde, são quase 700 milhões de pessoas com ansiedade e depressão. É muita gente. E aqui a gente inclui o chamado distúrbio do sono, que pode ser desencadeado tanto pela ansiedade quanto pela depressão. Olha que dado interessante. Segundo ainda a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 4 pessoas no mundo tem algum distúrbio do sono. Tem dificuldade para dormir, apresenta insônia severa ou aquele sono que não é reparador. 1 em cada 4, gente, são 2 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente. Somos uma sociedade que vem cada vez mais se tornando doente. O grande problema é que muitas dessas pessoas precisam usar alguma medicação. Então, nós estamos criando uma sociedade de dependentes químicos, porque somos quase que obrigados a utilizar algum tipo de medicação para suprir a nossa necessidade de dormir. Então, muitos usam medicação para dormir, porque não conseguem naturalmente, pelo excesso de preocupação que colocam em sua cabeça. Essa nossa nova sociedade, ela conta com muitas pessoas que defendem os direitos humanos, só que colocam os seus direitos em primeiro lugar. E isso demonstra uma coisa: o egoísmo vem crescendo. E o que é mais interessante, se a gente pegar o Livro dos Espíritos e for lá na questão 775, Kardec perguntou exatamente sobre isso.
Ele perguntou qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Sabe qual foi a resposta? Relaxando-se os laços familiares, haveria uma recrudescência, um aumento do egoísmo. E parece que é isso que está acontecendo na atualidade. O egoísmo vem aumentando, as pessoas passam a buscar cada vez mais olhar para si mesmo. E isso vai causando uma série de problemas. Muitas vezes motivados ou causados por essa destruição desses laços familiares. As famílias vão se desestruturando. Se a gente comparar, e assim, não é legal ficar fazendo comparação, mas comparando de tempos em tempos, a sociedade ela realmente ela passa por mudanças. E a sociedade atual, as famílias dessa sociedade atual estão um pouco diferente do que eram há algumas décadas atrás. E isso, conforme essa resposta aqui da questão 775 que Kardec nos colocou, nos mostra exatamente isso. Esse relaxamento, né, dos laços familiares, levando a um aumento do egoísmo. Então, nessa nova sociedade humana, muitos apresentam dificuldade em filtrar suas emoções e em lidar com as suas próprias dores. A gente percebe isso nitidamente. As pessoas não estão conseguindo lidar com os grandes desafios que são inerentes à vida. Muitas pessoas, como eu falei, acabam inflando o ego. Muitos se taxam como autossuficientes, mas possuem um baixíssimo limiar para suportar as suas próprias frustrações. Por isso essas pessoas se deprimem, se autopunem, se mutilam e acabam desistindo de tudo, muitas vezes por tão pouco. Perceba uma coisa. Atualmente a gente tem acesso a tanta informação ao mesmo tempo que isso está gerando uma série de consequências. Nós recebemos informações o tempo todo, principalmente através dos celulares. Nós ficamos com o celular o tempo todo recebendo informações, seja através das redes sociais, seja através de redes de notícias que a gente acessa o tempo todo. Então, tem gente que fica 24 horas com o celular do seu lado. Vai dormir, o celular está ligado. Se dá algum sinalzinho, ele desperta e já vai querer saber o que aconteceu ali. Se recebeu uma mensagem, alguma informação. Então, isso faz com que a gente receba o tempo todo informações. Então, nós estamos gerando uma sociedade de pessoas altamente capacitadas tecnologicamente, mas desajustados emocionalmente. É isso que vem acontecendo. Nós estamos passando por uma transição, fazendo com que essa grande tecnologia, esse grande avanço tecnológico que a gente vem vivenciando, traz como consequência problemas seríssimos emocionais. Perceba uma coisa, as crianças hoje em dia, ela tem muito acesso às informações e recebem dados o tempo todo em seu cérebro. Isso é prejudicial, porque gera uma verdadeira explosão de informações, que acaba levando, inclusive crianças, a transtornos de ansiedade e a síndrome do pensamento acelerado, que é uma intensa e contínua atividade mental, cerebral, que provoca ansiedade, provoca fadiga, cansaço e falta de concentração. Olha que interessante, a gente tem tanta informação sendo recebida que nós não conseguimos mais filtrar essas informações. E isso fica enchendo o nosso cérebro, fazendo com que a gente entre nesses processos de ansiedade cada vez mais. Nessa nossa nova sociedade, a gente vem percebendo isso, tanto os pais quanto os professores não sabem mais o que fazer com a ansiedade das crianças, e nem com as suas próprias ansiedades.
Nós estamos vivendo, gente, uma verdadeira epidemia de diagnósticos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o que é pior, um uso indiscriminado de medicamentos. Isso vai reforçar o que eu disse agora há pouco. Nós estamos vivendo em uma sociedade de dependentes químicos. E o que é pior, de dependentes químicos com transtornos mentais. E, para quem acha que eu estou falando besteira, procura, que tem uma série de estudos demonstrando isso. Então, essa nossa vida material, essa que a gente está vivendo aqui agora, enquanto estamos encarnados, gente, ela passa muito rápido. E essa nossa nova sociedade não está percebendo a vida passar, porque a gente está focado o tempo todo em alguma tela. Ou a gente está focado no celular, ou a gente está focado no computador, ou a gente está focado na TV. É o tempo todo com a nossa atenção desviada para as nossas telas. Eu falei no início aqui de uma viagem que eu fiz para o Rio de Janeiro e que eu tinha visto aquela frase, né? Ocasião especial é cada dia que se vive. Eu fiz uma foto dentro do metrô ali no Rio de Janeiro porque algo me chamou a atenção. Deviam ter acho que umas 12 pessoas entre sentadas e em pé, e todas elas estavam focadas nos seus celulares. Então é isso que a gente percebe hoje. Em todo local que você vai, a grande maioria das pessoas está com a sua atenção desviada para uma tela. E isso vem gerando esses problemas que eu estou relatando aqui, principalmente relacionados com a ansiedade. E o que talvez seja um dos grandes problemas é que quanto maior a ansiedade, menor o prazer que a gente tem em viver os momentos da vida. A gente vai perdendo o prazer desses pequenos momentos. É interessante porque se a gente pegar o conceito de saúde e doença que a Organização Mundial de Saúde trabalha, ela vai falar que as condições, né, seja de saúde ou seja de doença, seriam explicadas por um modelo biopsicossocial. Quando eu falo isso, eu também posso entender que os transtornos mentais também se explicariam por esse modelo biopsicossocial. Ou seja, existiria uma base biológica, uma base psicológica e determinantes sociais ou relacionados ao ambiente onde a pessoa vive. Só que a gente hoje já vem trabalhando com outro elemento, um outro componente nesse conceito, o espiritual. Então, se nós entendermos que as condições de saúde e doença, incluindo os transtornos mentais, refletem um conjunto de fatores biológicos, psicológicos, sociais e espirituais, nós entenderemos que não podemos tratar, por exemplo, os transtornos mentais somente dentro de uma casa espírita. Por isso a necessidade de se buscar também auxílio de psicólogos e psiquiatras. Então, para aqueles que acham que qualquer transtorno mental tem que ser tratado só na casa espírita, refaça o seu pensamento, porque não é assim. E eu vou explicar por que eu estou falando isso. Nós temos na região do nosso pescoço uma glândula chamada tireoide. Essa glândula ela é responsável pela produção de alguns hormônios, por exemplo, os chamados T3 e T4. Esses dois hormônios são responsáveis pela regulação das funções de órgãos muito importantes, como coração, fígado, os rins. Olha que interessante. Distúrbios na tireoide podem provocar sintomas que são semelhantes à depressão ou à ansiedade. O hipotireoidismo, que é a produção insuficiente desses hormônios, pode levar a sintomas como cansaço, alteração do sono, desânimo, fraqueza e vários outros que se assemelham aos sintomas de depressão. Já o hipertireoidismo, que é o aumento, a produção excessiva dos hormônios,
pode provocar sintomas que são comuns à síndrome do pensamento acelerado, que é taquicardia, tremor e outros sintomas que são comuns à ansiedade. Vocês perceberam? Não é só o espírito que tem que ser tratado. Também precisamos tratar o corpo. Então aqui vai um alerta. Muitos vão associando transtornos mentais a processos obsessivos. Aonde na codificação espírita vai ter a indicação de que o componente espiritual de um transtorno mental é sinônimo de obsessão. Você não vai achar isso. A dimensão espiritual do transtorno mental nem sempre é um processo de obsessão. Nós sim podemos ter, e muitas vezes temos, casos de obsessão que são associados ao processo depressivo. E isso é fácil de entender, porque num processo de depressão eu baixo as minhas defesas. E eu abro a sintonia para que os espíritos que me querem mal possam atuar sobre mim. Então, nem sempre, gente, como eu estou falando aqui, casos de transtorno mental são casos de obsessão. Nem sempre uma pessoa que está em processo de obsessão vai se encontrar deprimida. Principalmente nos casos que são chamados de fascinação. Onde a pessoa se encontra e se mostra orgulhosa, só se enaltece e se acha a melhor pessoa. Aqui, normalmente, temos casos de verdadeiro narcisismo. A pessoa não entra em depressão. Pelo contrário, ela se acha o melhor de todos. É um caso de obsessão, que é a fascinação. Então, que fique claro, não associe transtorno mental com obsessão, porque isso nem sempre é verdadeiro. Um abraço aqui para quem está nos acompanhando. A Admair está mandando boa noite. Valeu, Admair, por mais uma vez estar nos acompanhando aqui. Boa noite para vocês também, que estão nos acompanhando pelos canais aqui do Sintonia no Bem. Lembro que você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, se ainda não se inscreveu, faça sua inscrição no canal do Sintonia, acione lá o sininho para que você possa receber informação sempre que os programas daqui estejam indo ao ar. Bom, sabemos que estamos numa sociedade adoecida mentalmente e, na grande maioria, como eu disse, vivendo na ansiedade. E eu fiz a pergunta, para que tanta ansiedade? Por que tanta preocupação com o amanhã? E Cristo já tinha nos alertado isso, a respeito da ansiedade. Para quem gosta de pesquisar, procura no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Lucas capítulo 12, versículo 22 a 32. Resumidamente, os dois vão falar o seguinte: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Por que se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Aqui, em algumas traduções, a frase foi escrita desta maneira: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à vossa vida? E Cristo vai finalizar dizendo: não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. Esta é uma das lições de Cristo, é mais uma, né, que a gente se esquece de assimilar. Não nos preocupar com o dia de amanhã.
por mais que nos preocupemos, nós não vamos conseguir acrescentar um tempo a mais na nossa vida. Muito pelo contrário. A ansiedade nos tira tempo de vida, uma vez que nos tira a chance de viver e apreciar cada momento da vida. Então, para que tanta ansiedade? Para que tanta preocupação com o amanhã? Nós perdemos a beleza da vida, né, de apreciar a beleza da vida, quando não focamos no agora. Então, coloque uma coisa na sua cabeça. O tempo passa, independentemente de nós. E na vida, para tudo existe um tempo. Ou seja, tem um tempo de plantar e um tempo de colher aquilo que se plantou. Só que a maioria de nós acaba esquecendo isso. Geralmente, quando a gente está plantando, tudo é felicidade. Tudo é alegria, tudo é contentamento. Mas quando vamos colher, aí a coisa muda. Perceba uma coisa, na maioria das vezes, quando estamos passando por algum problema ou por aflições, nós estamos colhendo algo que nós plantamos. E é assim que age o tempo. É assim que funciona nossa vida. E você que está me acompanhando, como é que você está vivendo sua vida? Qual o tempo que você tem gasto com a sua evolução? Que tempo você tem gasto com a sua evolução intelectual? Que tempo você tem gasto com a sua evolução moral? Por que você corre tanto? O que você vai buscando? O que você está buscando? A felicidade? Nós buscamos a felicidade, mas nós esquecemos que ela está dentro de nós mesmos. Cristo nos disse isso através de várias parábolas, as chamadas parábolas do reino. Ele falou muitas, contou muitas histórias trabalhando sobre isso. A necessidade dessa interiorização, a necessidade de nós buscarmos dentro de nós as respostas para aquilo que estamos perguntando. Tudo está dentro. O caminho para a felicidade está em nós mesmos. E a chave para esse caminho é a humildade. Lembra lá no Sermão do Monte, quando Cristo começa a nos dar o caminho para a felicidade, como ele começa falando? Bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, bem-aventurados os humildes. Então, o caminho para a felicidade começa com a humildade. Precisamos sempre nos lembrar disso. Você quer ser feliz? Comece sendo humilde. E felicidade, gente, é, acima de tudo, praticar o Evangelho do Cristo. Se a gente pegar toda a mensagem que o Cristo nos deixou e praticarmos isso, com toda certeza nós chegaremos na felicidade. Sei que é difícil. Sei que nós estamos tentando, muitos de nós, tentando fazer isso. Mas nós precisamos nos esforçar cada vez mais. Porque quando a gente começa a agir com o Evangelho dentro de nós, nós passaremos a viver mais felizes e curtiremos muito mais a vida. Sem pressa, sem ansiedade, sem orgulho, sem egoísmo algum. Não corras. Vai mais devagar. Talvez seja isso que a gente precisa escutar de vez em quando. Tem um poeta espanhol que escreveu um poema chamado Não Corras, Vá Devagar. Esse poeta é Juan Ramón Jiménez. Ele nasceu em 1881 e faleceu em 1958. Ele foi contemplado com o Nobel de Literatura em 1956. E nesse poema ele fala o seguinte: não corras, vá devagar, que para onde você tem que ir é a si mesmo. E seu pequeno eu, renascido eterno, não pode te seguir. Se você for rápido, o tempo correrá à sua frente como uma borboletinha louca. Se vais devagar, o tempo te seguirá como um boi manso.
Esse poeta fala sobre a necessidade de irmos para dentro de nós mesmos, do mesmo jeito que Cristo falou quando contou as parábolas do reino. Então, como é que eu faço para deixar de ser tão ansioso? Organize sua vida, planeje suas atividades e, acima de tudo, abra mais espaço para você mesmo. Faça atividades que te proporcione prazer em estar vivo. Caminhe, cante, dance, leia mais livros, assista mais filmes, faça aquilo que te dê prazer, faça aquilo que te faça feliz. Tente deixar de lado, se isso for possível, tudo aquilo que te provoca desânimo, tudo aquilo que te leva à depressão. Busque mais a felicidade através daquilo que você gosta. Faça sempre atividades que te elevem a alma. Ajude aqueles que precisam. Ouça mais, ampare mais, console mais, estenda mais a mão. Isso, com toda certeza, vai te fazer mais feliz. Porque praticar caridade conforme Cristo a entendia, como está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, é benevolência para com todos, indulgência para com imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E isso é caridade. Não é somente a caridade material, de eu comprar algo e entregar para alguém. Caridade é eu sentar ao lado de alguém que precisa conversar. É eu amparar alguém, é eu consolar um irmão que está passando por dificuldades. É eu colocar no meu ombro alguém que precisa chorar. É chorar junto com alguém. Isso também é caridade. Caridade, gente, não é só dar. Caridade é se dar. Isso sim é caridade. Não se esqueça, a vida é imprevisível. Vivamos mais o hoje, o agora. Não deixe para depois, porque o amanhã, como eu disse, pode não chegar. Então a gente precisa viver cada vez mais o hoje, o agora. Quer uma receita aqui para diminuir a ansiedade? Vamos lá. Pega o papel e a caneta e anote essa receita. Oração de São Francisco. Vivencia a oração de São Francisco ou a oração pela paz, como ela é também conhecida. Faça mais, sirva mais, ame mais. Pegue a oração de São Francisco e coloque ela em prática. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Se coloque como um instrumento da paz. Onde existe ódio, busque levar mais amor. Aonde exista ofensa, leve mais perdão. Lembra? Perdão faz parte da caridade. Onde você encontra discórdia, procure unir mais. Onde exista dúvida, leve a fé. Onde exista erro, leve a verdade. Onde você encontra desespero, gente, leve esperança. Em meio à tristeza, procure levar mais alegria. E onde existir trevas, busque ser a luz. E se coloque sempre da seguinte forma: Senhor, que eu possa fazer mais, que eu possa consolar mais do que ser consolado, que eu possa compreender mais do que ser compreendido, que eu possa amar mais do que ser amado. Pegue a oração de São Francisco, interiorize essa oração e passe a vivenciar nas suas atividades cotidianas. Que você vai ver que, com toda certeza, sua vida vai mudar. Provavelmente, a ansiedade vai diminuir, a depressão poderá sumir, porque você passa a se preocupar mais com o outro também, ao invés de ficar cada vez mais se preocupando consigo mesmo.
Essa vida que a gente vive, ela tem nos levado, né, a correr o tempo todo. Muitas vezes nem sabemos para onde, mas estamos correndo. E tem nos deixado cada vez mais ansiosos, cada vez mais aflitos, angustiados e doentes. Doentes mental e fisicamente. Muitos de nós não estão mais conseguindo enxergar a beleza que a vida tem, pois não consegue enxergar além das suas preocupações. Acabam tendo uma visão cinza, um ar pesado e a vida só em sofrimento. Então nós precisamos buscar a felicidade na vida. Tirar o pé do acelerador. Frear um pouco mais a nossa vida. Apreciar mais a paisagem. Sentir mais a vida em cada momento em que a gente esteja vivendo. Parece piegas aqui, mas escuta passarinho. Sinta o vento e não corra atrás do vento, como muitos de nós têm feito. Aprecie mais. Saia, vai fazer uma caminhada. Observa o sol se pôr. A quantidade de cores que a gente vê. Deus nos dá tanta coisa linda para ver, só que a gente não consegue. Nós estamos tão preocupados com a nossa vida que esquecemos de viver. Então precisamos, gente, buscar realmente a felicidade que existe na nossa vida. Se for preciso, busca auxílio profissional. Seja na psicologia, seja na psiquiatria. Não fique preso na sua ansiedade, na sua depressão. Porque cada vez você vai se afundar mais. Então, se é necessário, busque auxílio. O que importa é que a gente consiga viver a vida da melhor forma possível, sem ansiedade, sem pressa, mas com mais alegria por estar vivo. E se você quer mais alegria, sexta e sábado nós temos o Juninão do Bem. Tá aí, ó. Vamos nos alegrar, vamos participar do Juninão do Bem, lá no pavilhão de eventos. Sexta e sábado, as barraquinhas com um monte de coisa lá, com música, com quadrilha. É alegria para que a gente possa aproveitar esses bons momentos que a vida nos dá. Então é uma confraternização aberta para todos, não é um evento excepcionalmente espírita, mas ele é aberto a todos, para que a gente possa, numa grande confraternização, compartilhar momentos de alegria, de diversão. Então, deixa a ansiedade de lado, deixa a depressão de lado e vamos lá no Juninão do Bem. Sexta e sábado, a partir das 16 horas, no pavilhão de eventos, aqui no centro de Jataí. Está aí o convite para que a gente possa buscar um pouco mais de felicidade, nem que seja um pouquinho de felicidade dentro desse mundaréu de coisa ruim que a gente vem vivenciando. Nós vamos chegando aqui no final do nosso episódio de hoje. Este é o podcast Espiritualidades. Eu sou Carlos Biela, a produção e a apresentação são minhas, e a parte técnica fica por conta do nosso Cláudio Cardoso. Antes de encerrar, não esqueça, gente, que a vida é imprevisível. A vida é um contrato de risco que a gente assina quando reencarna. Nós precisamos aprender a viver cada vez mais o momento presente, viver mais o agora. Viver na ansiedade pelo amanhã é deixar de apreciar o hoje. Por isso a gente fica doente. Então não se preocupe tanto como o amanhã. Viva mais. Viva de forma mais intensa, mas viva mais o presente, pois o amanhã só pertence a Deus. Então que Ele possa nos abençoar a todos, nos dando cada vez mais motivo para continuar enxergando toda a beleza da vida, deixando de lado tudo aquilo que nos causa ansiedade, tudo aquilo que nos deprime.
busquemos realmente enxergar mais toda a beleza que a vida tem. Que Deus nos abençoe a todos, fiquem todos em paz, viva com menos ansiedade e até o nosso próximo episódio, se Deus assim permitir.